Politicast. Sobre as eleições do ano que vem, eu sempre penso em dar um passo atrás. Assim, o que eu acho é o seguinte, a gente tem que derrotar o Bolsonaro e o bolsonarismo. Isso é uma tarefa política da nossa geração. Assim, a gente derrotar não só a figura do Bolsonaro, derrotar esse governo eleitoralmente, mas também fazer um trabalho de resgate do povo brasileiro, resgate, então, em vários sentidos, assim, né, resgate, inclusive, das amarras do obscurantismo, do negacionismo, das fake news, do ódio que esse governo coloca, do ódio à população negra, às mulheres, à população LGBT. Então, acho que a gente derrotar Bolsonaro e derrotar o bolsonarismo, que é uma luta de muito mais longo prazo, a gente sabe que ele pode perder na eleição do ano que vem. Aliás, é a grande chance até agora. E se ele ganhar, vai ser por um milagre. Agora, isso não significa que a gente derrotou o bolsonarismo. É tarefa da nossa geração tentar derrotar o que é essa política do ódio, do autoritarismo, de um ultraliberalismo econômico. Então, o que acontece é isso. Isso é o que eu coloco de antemão. O que eu, como socialista, acredito é que a população brasileira precisa ter o direito de conhecer uma alternativa socialista e radical para o Brasil, para o país. Eu acho que tem que ser apresentado esse programa na eleição. Por isso que eu defendo que todos os partidos anti-Bolsonaro tenham candidaturas, o PT tenha, todo mundo tem, e claro que hoje todos os cenários apontam a vitória do Lula. E eu acho que é excelente que a gente consiga derrotar o Bolsonaro e tenha um governo de esquerda. Mas eu também acho necessário que seja apresentada a política, a proposta, a alternativa de rompimento com as conciliações, né? Porque ao mesmo tempo que a gente teve avanços gigantescos no governo do PT, a gente também teve alguns erros políticos cometidos, e vem aí a existência de partidos como o PSOL, erros políticos de acreditar que a partir de uma certa conciliação, eu não digo nem com o centro ou com a direita, mas uma conciliação com as velhas estruturas econômicas desse país, a gente poderia produzir mudanças de longo prazo. Eu acho que esse foi o erro que foi cometido. Assim, a gente sabe que não dá para a gente se aliar com quem vai tentar, no final, garantir a estrutura econômica brasileira, garantir a manutenção de uma estrutura econômica desigual, exploradora, e que na primeira crise vai jogar o povo pro canto. E porque foi isso que aconteceu. Quando a gente tem um movimento de tentativa de conciliação e de melhorias, né, e de algumas reformas que são pontuais, elas se revertem na primeira crise econômica. Né, se revertem, porque o que tem que acontecer é que a gente tem que, de fato, propor rupturas. Né? Então, por exemplo, taxação de grandes fortunas tem que ser colocado. Uma revisão, né, uma reforma do que é o campo brasileiro tem que ser colocado, tem que ter reforma agrária. Isso não pode ser uma pauta que a gente vai esquecer. Inclusive porque tem a ver com a questão ambiental. O latifúndio acaba com a floresta amazônica, acaba com o que é o Brasil. Né? A gente tem que falar sobre reforma urbana, enfrentar os grandes conglomerados das construtoras imobiliárias que deixam o povo sem casa. Né, porque vai deixando a cidade impossível de morar, em especial no centro. A gente tem que falar de que maneira a gente produz e vende, exporta nesse país. Então isso tudo são coisas que têm que ser ditas. E não necessariamente, eu tô falando de reforma, hein, Marcelo? Tô falando tudo de reforma agrária, reforma urbana, reforma tributária, mas que ainda assim são rupturas importantes que têm que ser feitas. E que eu acho que a alternativa do Partido dos Trabalhadores hoje não está defendendo. Defende também um governo à esquerda, defende um governo democrático, mas que eu acho que a alternativa socialista tem que ser colocada também. Isso quem representaria, você acha que é o Glauber, do PSOL? Eu acho que é o Glauber. O Glauber se colocou para essa tarefa. Pode ser o Glauber. Eu defendo o nome do Glauber. Defendi dentro do PSOL. Porque ele foi quem se colocou. Ele foi o nome que falou, posso ser. Estou à disposição do partido. Perfeito. Agora, nós entrevistamos aqui, por exemplo, o presidente do PV Nacional, o Pena. E a colocação dele, eu vou falar sobre a colocação dele para que você possa falar o que você pensa. Disse que ele teme o fato de um segundo turno entre Lula e Bolsonaro pelo seguinte motivo, que o sentimento anti-PT, que ficou de alguma maneira na sociedade, acabe se repetindo o quadro de 2018 e possa eventualmente reeleger o Bolsonaro. É a colocação que ele fez. Ele acha que o Lula teria que entender isso e abrir espaço para um outro nome de terceira via. O que você acha sobre essa fala dele? Queria primeiro cumprimentar o Pena. Já que nós estamos falando de outros sobre a terceira via, né? Claro. Olha, é isso, queria cumprimentar o Pena, vi ele recentemente numa reunião ampla de chamamento de ato fora Bolsonaro. O que acontece? Para mim, Marcelo, eu tenho medo de qualquer segundo turno com o Bolsonaro. Ponto. Assim, eu tenho medo de segundo turno com o Bolsonaro. Eu acho que o ideal é que ele se mantenha longe, né? Inclusive, o ideal mesmo, e eu acho que nós não podemos deixar essa luta de lado, é o fora Bolsonaro imediatamente. Tem crime de improbidade administrativa, tem crime de genocídio, tem crime contra a humanidade. Nós não podemos entrar
no período eleitoral sem bater na tecla e afirmar que ele não devia nem mesmo estar concorrendo à eleição, porque ele devia estar nesse momento impeachmentado. Então isso é algo que nós não podemos perder de vista. Na minha opinião, o que vai evitar um segundo turno entre Lula e Bolsonaro, entre Bolsonaro e Dória, entre Bolsonaro e quem seja, é a gente evitar que Bolsonaro chegue à eleição. Isso para mim é o mais fundamental, né? Porque o que acontece é que hoje a gente tem uma impopularidade recorde do Bolsonaro. Nós temos que manter essa impopularidade. A gente sabe que manter essa impopularidade é seguir denunciando o que é esse governo, seguir desmoralizando esse governo, tirar a legitimidade desse governo, porque às vezes eu acho que a gente se apega um democratismo institucional que não leva em conta a realidade da política, que é que a população brasileira está sendo completamente atacada, né? Eu já ouvi o seguinte argumento, Marcelo, mas já teve impeachment da Dilma em tal tempo, não pode ter outro impeachment porque vai gerar instabilidade institucional, não pode, tem que... Caramba, gente, esse país sempre teve instabilidade institucional. A instabilidade institucional maior é causada o governo, exatamente. No governo. Instabilidade institucional... Sim, pode falar. Desculpa interromper. Desculpa. Não, mas pode dizer. Mas só para finalizar, eu acho que é exatamente isso que você falou. Instabilidade institucional gera, quando a gente deixa de responder à altura o que são os ataques à democracia do governo Bolsonaro, isso gera instabilidade institucional. Bom, outra notícia desse cenário de eleição 2022 é que o presidente Jair Bolsonaro ele vai anunciar nas próximas horas a sua filiação ao PL, do Valdemar da Costa Neto. E, segundo consta, a indicação deve vir do PP, ou progressista. Nossa. Todos me acompanham por vídeo, Luana. A sua feição respondeu, mas eu ouvi sobre isso. Não, é isso, né? Mostra o que é o nível, muitas vezes, do centrão. O nível do centrão é quem dá mais. Esse é o nível, né? Então, a coisa é essa, né? O PL do Valdemar Costa Neto está em franca decadência, né? Aqui em São Paulo eles têm, acho que 2 vereadores, 2 ou 3 no máximo. São poucos, já foram maiores, já tiveram mais, e querem estrutura, né? Os dois, eu fico imaginando agora, claro que estou pensando rápido, é uma novidade para mim, Marcelo, mas digamos que os dois ganham nesse jogo sujo, né? Tanto o Bolsonaro, que precisa de um partido para tentar concorrer, quanto o PL, que quer estrutura, né? Que quer tentar eleger aí alguns mandatos proporcionais para garantir a sua estrutura, do ponto de vista financeiro, né? Então eu acho que isso é triste, é lamentável, né? Mas também não é nenhuma novidade, o que mostra como o Bolsonaro não tem nada a ver com antipolítica. O Bolsonaro é o que tem da mais velha política que está colocada, né? Ele era um cara que sempre foi do centrão, fingia que era da direita ideológica, nunca foi um cara que ele se vendeu na eleição, que era um anti-establishment. Você lembra quando ele falava que ele era contra o establishment? Que ele era contra a velha política, contra a troca de favores? Ele é a pessoa mais establishment que tem. Você acompanha ao vivo pelo YouTube ou pelo Twitch. Siga nosso Instagram e saiba na frente quem irá participar da conversa. @politicast_br